É assim, Reforma Protestante, a gente sabe qual foi todo o contexto da Reforma Protestante, a gente sabe que vocês desde de pequenininho, vocês estudam isso, a gente está sempre comentando alguma coisa, né? Então a gente sabe que de início não havia nenhuma intenção de se reformar. A questão assim de se reformar, não havia nenhuma intenção de se separar, de se criar novas denominações de igrejas cristãs. Havia o intuito de se melhorar o que estava se fazendo, né? Então, a grande discussão de membros da própria igreja, tá? Vale lembrar, deixa eu colocar isso aqui, que a reforma ela é um movimento de dentro para fora. Como assim? Ela não é algo de pessoas laicas, pessoas que não são da igreja, que vão tentar mudar. As maiores reclamações, ela é feita por membros da igreja, tá? Então, quem vai reclamar, quem vai criar todas as ideologias para combater os dogmas da Igreja Cristã Católica são membros da própria Igreja Cristã Católica, tá certo? Qualquer coisa, abra o microfone e falem, tá? Isso aqui, dogmas. Só para a gente. O que são dogmas? Verdades absolutas da Igreja. Então, tudo que a Igreja dizia tinha que ser levado como uma verdade. Você não tinha o direito de questionar. Tá? Então, essas coisas que vão começar a incomodar os próprios membros da igreja. Essa questão do teocentrismo. Por que tudo tem que ser ao redor daquilo de a vontade de Deus? Então, tudo é só a vontade de Deus. E aí eles vão começar a questionar, e o livre-arbítrio? E a questão de eu, ser humano, poder tentar fazer algo por mim, né? O famoso antropocentrismo, né? Então, isso vai acontecer uma fase onde o homem está em transição de um pensamento teocêntrico, né? Deus ao redor de tudo, Deus centro de tudo, e de uma questão teocêntrica, tá? Ou etnocêntrica, que o homem passa a ser o centro de tudo. Então, vou voltar aqui. Então, a igreja começa a ser questionada. E esse novo movimento capitalista, o início dos comércios, eles começam a querer uma nova ética religiosa. Por quê? Toda a ideologia religiosa existente até o momento condenava as práticas capitalistas, a famosa usura, a gente vai ver já já aqui. Então, fatores que geram crise da Igreja Católica. Então, o que vai acontecer dentro da Igreja Católica? A principal reclamação é esse aqui. É uma diferença muito grande do que a igreja pregava para o que os membros da igreja faziam. Então, o que a igreja pregava? A humildade, a pobreza, o viver uma vida modesta. E quando, na verdade, os membros da igreja viviam no luxo. Então, é como que você diz que eu tenho que ser uma pessoa pobre, que eu tenho que viver humildemente, e vocês não o fazem, vocês vivem na riqueza. Então já começa aí o problema. E essas duas coisinhas aqui, ó. Principalmente essa aqui.
Então, vendas de relíquias, comercializar. Então, eles começam a criar, tipo, o dedo de São Pedro, o fêmur de São João, o crânio de São João Batista. Então, são relíquias para a igreja, relíquia sagrada. Você tem na sua casa, não é uma caveirinha. Você tem aí o crânio de São João Batista. Ele é um santo. Então, ele aqui na sua casa, ele vai te trazer proteção. E muita gente comprava. O grande problema é que, segundo... Deixa eu tomar uma aguinha. Segundo alguns historiadores, algumas relíquias eram vendidas em vários lugares ao mesmo tempo. Então, como assim? Como você tem o crânio de São João Batista no norte da Itália, você tem o crânio de São João Batista no sul da Itália, você tem o crânio de São João Batista vendido em Portugal. Como tem vários crânios, ele só tem um. Então, eles começam a alegar que isso é uma forma de ganância, você está enganando o povo. E depois, o que mais incomoda? Venda das indulgências. Essa é a pior, na visão de alguns membros da igreja que vão lutar por essa separação. Como você, um réis ser humano, tem poder para dizer se a pessoa está salva ou não? Que eles pregavam que não, você pagando, você está salvo. Aqui está o bispo vai lhe dar a salvação aqui mediante do pagamento X. No período das cruzadas, o Papa, quando determina o advento das cruzadas, ele diz que todos aqueles que lutarem em prol de Cristo, que mesmo que venha a matar infiéis, os não cristãos, estarão livres do pecado, não serão condenados. Então, como que uma pessoa pode fazer isso? Então, essa era a grande questão. Eu não posso chegar e dizer, você está perdoado. Isso não cabe a mim, ser humano. Desenvolvimento comercial. Aqui vai entrar a briga. Então, o catolicismo não se enquadra mais no novo estilo de vida europeu. A burguesia, ela é comerciante, ela é bancária, ela vive do lucro, dos juros. E o catolicismo, o cristianismo da época condenava isso. Aí eles vão buscar meios ideológicos que enquadrem a vida financeira com a vida religiosa. Então, olha, banqueiros, comerciantes, eles eram ameaçados pela igreja com a perda da salvação. Tá? Então, muitos desses caras aqui vão fazer o quê? Vão comprar indulgências. Vão pagar para a igreja considerar que eles não serão condenados. Tá? Então, essa nova ética religiosa que eles buscavam era que respeitasse o individualismo de cada um. Não importa se eu sou banqueiro, se eu sou comerciante, mas eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que cumpro os deveres de acordo com as escrituras, né? Então, eles querem o quê? Eu escrevi errado? Não. Livre-arbítrio. Não está lá? Deus não nos deu isso. Eles querem que isso seja também aplicado na vida do dia a dia deles, tá? Formação das monarquias nacionais. Isso aqui vai ser uma questão de a Igreja Católica Romana, cristã católica, vai perder um pouco de poder quando vai ser dividida, mas muitos vão se juntar a reis. Mas essa formação das monarquias nacionais europeias vai fazer com que a igreja dê uma repensada. Porque quando estava fragmentado, eram vários feudos, então ele mandava vários bispos para controlar pequena quantidade de pessoas, pequenos territórios.
Quando começa a se juntar, que fica muito grande, a igreja vai ter que ter uma articulação melhor, né? Então ela vai ter que articular melhor com o rei, porque em algumas regiões eles vão sofrer com relação a isso aqui, ó. Vai ter uma reação contra as possessões da igreja. A gente sabe que, de acordo com alguns historiadores, a Igreja Católica ela era dona de praticamente 1/3 do território europeu, né? Então, muitas terras eram da Igreja. Quando começam a formar estados, muitos reis tomam as terras da Igreja. A Itália, ó, tem isso aqui, ó. Alguns setores mais radicais queriam até confiscar o patrimônio da Igreja de Roma, ou seja, toda ali onde morava o Papa, tomar tudo. Não existe mais essa história de o Estado e a Igreja. As coisas não são da Igreja, as coisas são do Estado. A Igreja teria que cuidar só do religioso. Por que a Igreja tem que ter um monte de terra? Então, essa era a discussão. E o renascimento cultural, né? A questão do individualismo, do nacionalismo, do racionalismo. Então, a questão do etnocentrismo. Nós temos que partir do princípio que o ser humano é capaz de tomar suas ações, de buscar o seu caminho, não se separando de Deus. Tá? Muita gente confunde essa questão de iluminismo, do renascimento cultural, como se o homem tivesse criando um meio de se separar do religioso. Não. Ele vai apenas separar, não. Como se ele estivesse se livrando do religioso. Não, ele vai apenas criar meios para separar o que é religioso e o que é laico. O que o Estado controla e o que a igreja controla. Então, a igreja, nessa ideia desse renascimento, ela deveria controlar apenas o lado espiritual, realizar os cultos, levar a palavra de Deus, cuidar da alma. O resto era do Estado. Então, nessa visão, não tinha por que a igreja ter grandes propriedades de terra. Então, toda essa atitude do antropocentrismo, do pensar no homem como capaz de fazer o seu caminho, vai contra os dogmas católicos. Os dogmas católicos é aquela vontade de Deus. Se você nasceu pobre é porque Deus quis, você vai continuar pobre. O Papa nunca erra. O Papa é um ser humano perfeito. Se ele falou algo, aquilo tem que ser lei, porque o Papa é o representante maior de Deus na Terra. E assim vai. Então, essas coisas que eram incontestáveis começam a ser contestadas. Os primeiros reformistas, que a gente fala muito de Lutero, Calvino, do Henrique VIII, mas antes deles já haviam pessoas que não concordavam muito com algumas atitudes, né? O primeiro grande baque na igreja foi no século XI, o que nós chamamos de cisma do Oriente. Então, esse cisma do Oriente vai ser um quebra entre o cristianismo ocidental e oriental. Por que ocidental e oriental? Onde surgiu a igreja cristã? Ela vai ganhar força dentro do Império Romano do Ocidente. Então, antes do Império Romano do Ocidente adotar o cristianismo como religião oficial, o cristianismo ele não tinha muita força. Eles, inclusive, eram perseguidos. Se vocês veem a questão da própria Roma, o Coliseu. O Coliseu, várias e várias vezes, os espetáculos no Coliseu eram cristãos serem jogados lá para lutar contra leões, porque Roma era politeísta e não aceitava a religião monoteísta cristã. Então, só depois é que começa a ter alguns problemas e eles começam a aceitar o cristianismo para dar uma acalmada no povo, porque muita gente já estava entrando na ideologia cristã. E aí ele ganha força dentro do Império Romano do Ocidente. Quando tem a separação, que o Império do Ocidente começa a cair
e o Constantino se manda para Constantinopla, onde começa a crescer o Império Romano do Oriente, o famoso Império Bizantino, a igreja de lá começa a ter alguma ligação com a cultura grega. E eles começam a contestar algumas coisas feitas dentro da católica, da ocidental. Inclusive a questão da hierarquia. E aí vai ter o rompimento do chefe da igreja oriental com o chefe da igreja ocidental. Então vai se criar aí duas igrejas cristãs, a igreja cristã católica romana e a igreja cristã ortodoxa grega, tá? Então vai se ter aqui o patriarca ortodoxo comandando a igreja cristã do Oriente e o Papa comandando a igreja no Ocidente. Então esse já é o primeiro baque na igreja cristã, tá? Isso em 1054, ok? Mas durante a Idade Média vão acontecer outras coisas que vão lutar contra a igreja. Esse camarada aqui, os valdenses, é muito interessante a ideia desse cidadão. Isso aqui está ligado a Pedro Valdo. Se não me engano, acho que era comerciante. Mas o que tem a ver um comerciante rico com as ideias da igreja? Esse Pedro Valdo, ele começa a pregar no meio da sociedade que as ideias da igreja estavam todas erradas, que eles tinham que seguir, sim, Cristo, mas dentro do ensinamento original de Cristo. Ele começa a pregar dentro do Sermão da Montanha, onde ele preza pelo... A pessoa que tem muito não deve ficar acumulando riqueza, tem que doar. Que o que a igreja fazia de acumular toda aquela riqueza era errada, que Cristo não fazia aquilo. Cristo recolhia e doava, recolhia e doava, Cristo não acumulava. E aí esse Pedro Valdo começa a pregar. Ele próprio pega todos os seus bens e doa. Ele era rico, ele doa tudo. Então tudo que ele vai ganhando ele doa, ele não acumula mais nada. Muitos comerciantes, muitas pessoas da sociedade entram na ideologia dele, começam a seguir a sua ideologia, tá? E aí vai causar um problema para a igreja, porque essas pessoas que estão doando as suas riquezas para o povo deixam de contribuir para a igreja. Então a igreja católica deixa de ganhar esse dinheiro. E aí eles vão ser considerados heréticos, vão ser enquadrados na heresia. São contrários aos dogmas da igreja, vocês deverão pagar o preço, eles vão ser perseguidos. Esses aqui, eles já eram um pouquinho mais simples, eles acreditavam no cristianismo simples, dois deuses, um do bem e outro do mal. Então você pode seguir o que você quiser. E eles pregavam essa questão também da humildade, de você não ter que doar, de doar para uma igreja, você tem que fazer o bem para que o Deus do bem, Deus que é do bem, te agracie, também contrariando a igreja. Também vão ser perseguidos. Todos os dois, repressão violenta. E em 1378 vai ocorrer o cisma do Ocidente. Cisma é no sentido de separação. Tá? Vai ter um desentendimento entre o Papa e o rei da França. E o rei da França vai pegar e vai indicar um bispo francês para ser o novo Papa. E vai fazer de Avignon a sede do papado. Então vai se ficar com dois papas. Um em Roma e um em Avignon, na França. Então vai ter essa disputa aí dentro da própria igreja. Essa é uma disputa religiosa? Não, caía dentro também de uma questão política, né? O rei não teve o seu gosto atendido pela religião, aquilo que ele queria que fizesse, ele foi lá e não, então aqui pronto, ninguém.
A França não é mais submissa a Roma, ao Papa. Nós temos o nosso próprio Papa. Não dura muito, depois volta tudo ao normal. Mas vocês notem que, tirando aqui os valdenses, a maioria das tretas vão ser dentro da própria igreja. Esse camarada aqui, considerado o primeiro reformador, tá? John Wycliffe, não sei como é que seria essa... Mas vamos no Wycliffe. Ele ataca a estrutura da igreja e principalmente a venda da indulgência, como eu disse lá no início. O ponto crucial das críticas à igreja vão ser as vendas da indulgência, tá? Não tem essa história de você me dá dinheiro e eu, como membro da igreja, livrar você dos pecados. Não é simples assim. Se você segue as escrituras, você não pode, você vai ver lá que nós, seres humanos, não temos esse poder. Quem tem esse poder é só Deus. Você comete algo muito errado, você se arrepende verdadeiramente, é Deus que vai decidir. Então, as questões ligadas a Deus, o homem não pode, como é que fala? Deliberar. Tá? Se é um pecado que tem que ser julgado por Deus, quem vai deliberar a sentença, culpado ou inocente, é Deus. Eu não posso fazer isso. E ele queria o retorno do cristianismo primitivo. Qual era o cristianismo primitivo na ideia dele? Aquele que Cristo começou a pregar. Que os cristãos ficavam para lá e para cá, pregando as teorias cristãs, né? Tudo que foi pregado por Jesus, sem acumular nada. Ele passava por lugar, ganhava um prato de alimento, ali, um prato de comida, um lugar para dormir, pregava, deixava a palavra e ia embora. Pregar e assim, mas sem acumular. Pregava a criação de uma igreja nacional separada de Roma e despojada de seus bens. Então, na ideia dele, a igreja não tinha que ter riquezas. O John Hus, também do mesmo período do Wycliffe, e a mesma ideia, só em locais diferentes. Ele na região da Boêmia, atual República Tcheca, o mesmo pensamento, aquele cristianismo raiz, nada de acumular bens, ok? E também vai ser perseguido, tanto o Wycliffe quanto o Hus, perseguidos pela igreja, são hereges. Aí vamos chegar no Lutero, início do movimento. Quem lidera esse movimento é Lutero. Olha só, ele tinha uma vida religiosa rígida, e na ideia de Lutero, mesmo com tudo que ele fazia, ele achava que ele não ia chegar ao céu. Olha que ideia. E aí ele começa a analisar a vida dele dentro da igreja, ele sendo uma pessoa que tinha uma vida rígida, uma vida de estudos, uma vida intensa dentro da religião, acreditava que talvez não chegasse ao céu. Aí ele ficava vendo o que a igreja fazia. Aí ele imagina, poxa, se eu, que faço as coisas assim, todas simples, não vou chegar, imagine esses que fazem tudo ao contrário do que pregam. E aí ele vai começar a questionar. E aí ele vai começar a criar suas teorias, olha. Ele começa a mudar até o jeito de ensinar. A salvação divina dependia exclusivamente da fé do cristão. Não adianta nada você estar dentro da igreja, não adianta nada você estar lendo a Bíblia, se você faz por fazer. Você tem que fazer com fé. Às vezes as pessoas falam assim, essa igreja, aquela igreja, a minha é a melhor. Não existe isso. O objetivo de todas as igrejas deveria ser, ou tem que ser, ou é, levar a palavra de Deus para as pessoas. Se você vai numa igreja evangélica quadrangular
e lá você se sente bem, lá é a igreja certa. Se você vai numa igreja católica, evangélica, assembleia, e lá você se sente bem, lá é a igreja certa para você. Você tem fé naquele lugar, você tem fé que Deus está ali com você, você tem fé que estando ali, praticando bons atos, Deus está contigo, é lá o seu lugar. E assim vai sucessivamente por todas as denominações cristãs. Então, na ideia de Lutero, o principal elemento para a salvação do cristão é a fé. Não adianta você fazer de conta que está fazendo algo. Podemos enganar ao ser humano, mas jamais poderemos iludir e enganar a Deus. E aí vai começar a ter conflito. Nesses conflitos, aí vem a questão de Lutero. Quando a gente fala, Lutero fez toda essa confusão porque ele queria criar, separar. Não. Lutero queria apenas reorganizar. E aí ele vai escrever as 95 teses que ele vai pregar na porta da Catedral de Wittenberg. E onde ele vai argumentar. Eu coloquei aqui nesse material algumas delas, tá? Então, daqui em diante são teses de Lutero. Eu vou só rapidinho nessas que estão enumeradas, aí depois vocês deem uma lida com calma. Desculpa aí que às vezes eu dou umas paradinhas, porque a garganta não está muito boa. Então, o Papa, então, no vídeo, o que ele critica? O Papa fala de remissão plena de todas as penas. Não as compreende todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. Erram, pois, os pregadores das indulgências que dizem que, pelas indulgências do Papa, o homem fica livre de toda a pena e fica salvo. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó? Que o Papa só pode deliberar em cima daquilo que o próprio Papa disse estar errado. Então, o Papa não pode dizer para você estar salvo, ou estar perdoado ou não, pelo que está lá na Bíblia, por aquilo que Deus disse. Então, se o Papa criou ali um dogma, criou uma lei, o Papa pode dizer se aquilo está certo ou errado. Mas por aquilo que está nas Escrituras Sagradas, o Papa não pode dizer se você está salvo ou se você está condenado. Pregam doutrina puramente humana. Os que dizem que, logo que o dinheiro cai na caixa, a alma se liberta. Então, isso aqui era o quê? Esse lema era o lema usado pelas congregações que vendiam indulgências. Então, o dinheirinho caiu aqui, pá, pronto. Pagou, está salvo. Funciona assim? Nós sabemos que não. Lutero tinha razão nas suas críticas? Tinha, mas não vai ser ouvido. Prega o contrário da verdade cristã, o que ensina o quê? A contrição não é necessária às pessoas que querem remir ou adquirir bilhetes da confissão. Então, vamos ver o que significa isso aqui? Aqui rapidola. Não, deixa eu pesquisar pelo celular, que aí não dá bug. Então, qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão da pena e da falta. É óbvio que isso aqui também é uma suposição. Nós não sabemos qual é o critério de Deus para nos dar a salvação. Mas, fazendo a interpretação da Bíblia, tem-se noção que o arrependimento verdadeiro é o que te salva. Tá? Contrição. Sentimento pungente de arrependimento. Então ele diz assim, ó,
pregam o contrário da verdade cristã. Ensinam que o arrependimento, vamos colocar aqui a caixinha de texto. E depois, quando eu enviar para vocês clicarem nesse símbolozinho aqui, vai aparecer lá o que está escrito, tá? Então, o que o Lutero condenava? Que alguns membros da igreja diziam que não era necessário você se arrepender. Bastava você comprar, você pagar a sua indulgência. Pagou, ok. O arrependimento não faz parte. E Lutero já dizia que não, que pelo que estava na Bíblia, o que te salvava era o seu arrependimento. A tese 43. É preciso ensinar aos cristãos que aquele que dá aos pobres ou empresta a quem está necessitado faz melhor do que se comprasse indulgências. Aí ele parte, né, daquilo que Cristo pregava. Cristo pregava que você tinha que ajudar as pessoas, que você tinha que fazer doações, que você tinha que alimentar quem estava necessitado. Então, as suas boas ações, ligado à sua fé, sua crença em Deus e o arrependimento sincero, os principais fatores que te levariam à salvação. Aí mesmo a igreja lutando contra Lutero, aí ele já começa muitas pessoas a seguirem Lutero. E outra coisa que Lutero batia muito, era isso aqui, ó. Todos deviam ler a Bíblia. Por que Lutero dizia que todos tinham que ler a Bíblia? Que ele dizia que muitas vezes as pessoas liam trechos da Bíblia interpretando de acordo com o que ele achava que estava certo ou que às vezes era o que era necessário para manter a dominação. Então eu vou ler isso aqui, mas eu vou dizer para vocês da maneira com que eu acho que seja, da maneira que eu deixo vocês sobre o meu controle, sobre o meu comando. Tá? Então Lutero dizia que não, que a Bíblia não era algo restrito aos membros da igreja, que a Bíblia era algo que Deus deu para todos e que todos tinham que aprender a ler a Bíblia e interpretar, tirar as suas próprias conclusões. E outra coisa aqui, ele queria acabar com essa história que proibia os membros da igreja cristã casar. Vocês lembram quando nós estudamos Idade Média, que nós falamos sobre isso? Onde foi instituído isso? Foi num concílio cristão, é uma reunião de bispos, que eles determinaram que o sacramento, os 7 sacramentos, a pessoa só poderia adquirir 6. Ou ele adquiria a ordem, entrava para a igreja, ou o matrimônio se casava. Mas, segundo a historiografia, isso foi feito porque muitos membros da igreja medieval estavam fazendo do bispado, dos mosteiros, feudos hierárquicos. Eu sou bispo, essas terras são minhas, eu que controlo. Quando eu morrer, o meu filho vai assumir isso, sendo bispo ou não. Então, como uma forma de proteger o patrimônio da igreja, eles criaram essa ordem dentro do concílio de que os membros da igreja cristã não se casavam, ele tinha que dedicar toda a sua vida ao religioso. E Lutero era contrário a isso, ele dizia que tinha como a pessoa seguir a religião e cuidar de sua família ao mesmo tempo sem nenhum problema. E aí ele vai começar a ter problemas, é óbvio, com os príncipes alemãos, né? Porque o Lutero, vocês viram, ele estava na Alemanha. O primeiro a criar problema com ele vai ser Carlos V. Ele vai chamar Lutero para dieta de Worms. O que é uma dieta? Está aqui, ó, dieta, Assembleia de Príncipes de cidades germânicas do Sacro Império Romano Germânico. Então, todos aqueles que são príncipes alemães, quando eles iam se reunir, essa reunião chamava-se dieta. Então, todos se reuniram e eles chamam Lutero e exigem que Lutero se retrate, peça desculpas
e volte atrás de tudo que ele tinha dito. E Lutero não aceita. Quando ele não aceita, ele é excomungado pelo Papa, o que para ele não ia servir de nada, porque ele não acreditava nisso. Então, o que é ser excomungado? A partir do momento que o Papa excomungava, na ideia da igreja cristã da época, a pessoa estava condenada, a alma daquela pessoa não teria salvação. Então, o Papa, como legítimo representante de Deus na Terra, tinha o poder de determinar se a sua alma seria ou não salva. Está entendendo? E para Lutero, tanto faz como tanto fez. Ele vai fugir e ele vai continuar pregando contrários a esses dogmas que ele considerava absurdo. E ele vai ser declarado fora da lei. Olha o cúmulo do absurdo. Então, de acordo com a determinação lá de Worms, com a aprovação do Papa, Lutero ele era considerado um criminoso e qualquer pessoa que viesse a matar Lutero não seria punida. Então, olha só. Então, de acordo com essa determinação, com o aval do Papa, qualquer pessoa podia matar Lutero, não ia ser preso, não ia ser condenado, não ia a sua alma seria libertada, normal, tá? E o documento também permite que tomem as coisas de Lutero. Então Lutero ele vai ser considerado fora da lei, ele vai ter que fugir e todos os seus bens vão ser confiscados. E aí ele vai conseguir, porque algumas ideias dele já estavam sendo aceitas e ele vai ser aceito no castelo de Frederico da Saxônia. Então ele vai se esconder lá. E enquanto ele está escondido, o que Lutero faz? Traduz a Bíblia. Para que idioma? Para o alemão, óbvio. Então, tempo que ele está escondido lá no castelo do Frederico da Saxônia, ele continua dando andamento às suas ideias reformistas. E ninguém vai conseguir impedir. A partir do momento que cai no gosto do povo, muitas pessoas gostam dos ensinamentos de Lutero, começam a ler a Bíblia e vão seguir o ideal luterano. Só que aí vai ter um problema. Como tudo, né, religioso e político vão se entrelaçar. Então, o que vai acontecer? Em algum momento, alguns cristãos vão fazer uso, ver se já está aqui, das ideias luteranas para tentar se favorecer politicamente. Então, príncipes que se aliaram a Lutero, mas por razões políticas, para se mostrarem independentes. Então, o Império Germânico, o Império Alemão, eram vários povos de origem germânicas que seguiam uma mesma lei. Só que aí, às vezes, um não aceitava muito a lei do outro. Mais ou menos aquelas briguinhas que tinham lá em Esparta e Atenas, um querendo ser mais importante do que o outro. Eram todos gregos, mas cidades independentes. É mais ou menos isso aqui. São todos germânicos, mas principados independentes. Um querendo estar no topo do poder, na frente do outro. E isso vai gerar descontentamento. E uma das razões que mantinham eles presos num laço era a religião. Então, a partir do momento que alguns príncipes germânicos começam a sair da religião católica, eles começam a se tornar estados independentes. Tá? Mas a razão para ele fazer isso não vai ser religiosa. Não estão nem aí para a religião. Eles querem usar a religião para se estabelecerem como principados independentes. Então, ela é política. E muitos camponeses também vão usar isso politicamente. Eles vão usar no intuito de tentar forçar os nobres a não cobrarem tanto impostos, a diminuírem a taxa de impostos. Só que Lutero ele não vai concordar com isso, principalmente com as revoltas camponesas. Porque como você vai para a rua matar pessoas,
brigar por conta de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Todas as minhas mudanças são religiosas. Aí você está cometendo crimes. Então eles esperavam que Lutero fosse puxar a revolução. Bora matar todo mundo, bora acabar com impostos. Só que Lutero não era isso. Lutero era um líder religioso. E ele não vai ser a favor, ele vai ser contra. E muitos camponeses vão ficar com raiva disso, tá? E também Lutero vai pedir para que alguns nobres germânicos contra-ataquem contra essa reforma. Nós não estamos aqui numa briga política, uma briga religiosa. Então vai acontecer. Se vocês assistirem o filme Lutero, vocês vão ver que vão ter muito combate entre nobres e camponeses. Muita gente vai morrer, porque as pessoas têm aquela velha mania de misturar o político e o religioso, de tentar se fazer valer na religião para alterar a sua vida política. E aí, camponeses se sentindo traídos vão voltar para o catolicismo. A grande questão é que já não adiantava mais, a semente já estava plantada. Os ideais de reforma já tinham se iniciado. Muitas pessoas já tinham aderido à causa luterana. Muita gente já olhava e via que aquilo ali era o mais certo. Ou por uma questão religiosa, ou por uma questão política de se livrar do excessivo controle político da igreja. Mas muita gente já estava aceitando as ideias luteranas. Então, em 1530, esses príncipes vão assinar a Confissão de Augsburgo. O que é isso? É declarando que vários principados já são adeptos da religião luterana. Eles não seguem mais a religião católica apostólica romana. E o que vai acontecer aí? Mais um conflito. Só que dessa vez o conflito vai ser entre os príncipes germânicos. Então, começa aqui, cadê? 1530, e esses conflitos só vão ser encerrados em 1555, quando, se eu não me engano, ainda é o Carlos V, ele vê que ele não vai conseguir derrotar, porque já são muitos príncipes germânicos unidos em prol dessa reforma protestante, em prol dessa religião luterana, e aí eles resolvem assinar um tratado de paz, que é o Tratado de Augsburgo. Então, a partir daí, encerra essa guerra religiosa e aí passa a ser respeitado. O principado germânico que quiser ser cristão romano segue o Papa, e os que não quiserem seguem a religião luterana. Então, não tem jeito. A reforma protestante está consolidada e começa a se espalhar. E aí vão começar a surgir várias teorias. Então, luteranismo afirma pela justificação da fé. É aquilo que nós falamos logo no início. Você realiza a salvação do homem através da sua fé. Então, você vai fazer boas obras, caridade, cumprimento das obrigações eclesiásticas. O sacerdócio é universal dos cristãos, ou seja, você, cristão, tem o direito de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você não precisa de outro homem te intermediando. A sua fé, a sua crença, ela é responsável, ela é suficiente para que você chegue até Deus. Tá? E todos os homens, portanto, são iguais. Não se justifica nenhuma hierarquia, principalmente aquela questão da hierarquia feudal. Qual é a hierarquia feudal? O clero, os nobres e os pobres. Então, isso aí não é uma determinação de Deus. Deus não classificou ninguém. Deus não fez o homem rico, o homem pobre. Deus fez o homem. O homem é que
trabalhando ou se mudando ou fazendo as suas na dominação disso ou daquilo, que criou essa separação, mas que perante a Deus todos somos iguais, tá? Lembre-se que isso é a ideia do luteranismo, tá? É o que Lutero pregava. Mas é óbvio que nós, cristãos, levamos muito isso, né? A questão de todos somos iguais perante a Deus. Alguns acreditam ou seguem essa questão de intermediários, né? Você é capaz de pedir perdão a Deus, Deus te ouve. Alguns não, alguns acham necessário um intermediário, um membro da igreja para lhe orientar. Os meios são válidos, desde que o seu objetivo seja realmente buscar Deus. O ofício eclesiástico foi suprimido, então não tinha mais aquela história de um líder. Eles realizavam cultos, cânticos, estudos da Bíblia. Mais ou menos, não estou dizendo que seja isso, tá, gente? Mais ou menos como dentro da Igreja Católica, nós temos os catecismos, né, onde as crianças se juntam para estudar a palavra de Deus. Dentro das igrejas cristãs evangélicas, tem as células, tem as escolas dominicais, existem aquelas religiões que fazem isso como sendo essa a forma de estudo, tipo Testemunhas de Jeová, que geralmente eram assim, não sei se ainda são assim, de sentar e não ter um culto, eles sentam para conversar sobre os salmos, sobre os evangelhos, debaterem, essas coisas, tá? E algumas coisas ele mantém, algumas coisas ele tira. Ele diz que o importante são dois sacramentos, batismo e eucaristia. E aquela questão de cultos a santos, né? Então, a questão de que Lutero, ele não aceitava a história de intermediário. Não existe intermediário. Você se relaciona direto a Deus. Não precisa de um santo, questão da Virgem Maria. Então, isso é a ideia luterana, tá ok? E aí ele volta aqui. Todas as pessoas, sacerdotes ou não, dentro da igreja luterana pode se casar. Que o casamento não vai atrapalhar na sua pregação, tá? E ele afirma que o individualismo religioso, então ele afirma o individualismo religioso, né? Não precisar, mas ele também continua condenando a usura. Então, para aqueles comerciantes burgueses que queriam uma religião onde eles não fossem condenados por enriquecer, a luterana ainda não era essa religião, tá? E ela vai ser muito trabalhada dentro da sociedade alemã, é óbvio, né? O Lutero era alemão, o luteranismo se cria dentro da Alemanha, então ele tem muita coisa voltada para a nação alemã, tá ok? Inclusive a primeira tradução, né, vai ser para o alemão, tá ok?